Uau! O tempo voa, né? O tempo passa e o tempo voa, e esse é o último bloco do nosso programa o BH Todo Dia. Mas você vai continuar ligado no canal Viver Brasil, né? Claro que vai. Na sequência, Fernando Rocha volta, viu? Saúde e bem-estar vai falar sobre um tema importantíssimo que tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje, inclusive no final do último bloco. Envelhecimento saudável. É possível? Claro que é. Mas a gente precisa saber como. E aí, Fernando Rocha vai falar disso hoje no Saúde e Bem-Estar, depois do BH Todo Dia. E você pode acompanhar todos os nossos conteúdos. Aliás, eles estão todos disponíveis, tudo organizado por bloco, no YouTube. YouTube Canal Viver Brasil, tá bom? Vá lá e confira e depois, né, diz o que você está achando, faça sugestões, críticas. Estamos abertos para construirmos juntos esse canal que traz uma nova proposta, né? Nada daquela coisa de grade que você fica preso nos horários. Não, você pode ver em outros horários, pode ver do jeito que você quiser, tudo disponível para você também no nosso YouTube. E agora, maestro, eu volto para o meu trono para a gente continuar o bate-papo aqui. E no intervalo eu perguntei para você, Luciano, porque ali temos um ciclista, né, o Felipe? Aqui o atleta, né, poliatleta, essa coisa toda. E você, corre também? Como é que é? Eu sou um peladeiro frustrado, né? Sempre gostei do meu futebol, mas cada vez mais machucando, né? Então, fui procurando outras coisas. Sempre gostei também de pedalar, mas ultimamente venho correndo também com mais regularidade. Tenho 3 filhos, né? Tenho um filho de 3 anos e meio e gêmeos, um casal de gêmeos de 1 ano e meio. O que eu falo com a minha... Tem que estar em forma. Tem que estar em forma, né? Gêmeos de 1 ano e meio e um de 3, cara, é correndo o tempo inteiro, abaixa, vai, vamos. E eu falo com a minha esposa, é isso, a gente tem que desenvolver o gosto deles pelo esporte, o esporte que for, né? E lá em casa, eu, minha esposa, enfim, a gente tem que buscar, né, tá sempre praticando esporte para promover saúde, é o que o Heleno falou com muita propriedade, né? Saúde é muito mais do que cuidar de doença, a gente tem que pensar em ter uma alimentação adequada, né, do ponto de vista do indivíduo, né, uma alimentação adequada, cuidar da gente, né? Eu tenho um médico que usa uma metáfora muito interessante. Vamos lá. Se você está no avião, né, e tem uma despressurização e a máscara cai, você coloca a máscara primeiro em você ou no seu filho que está do seu lado? Você coloca em você. Então você precisa de cuidar de você para depois cuidar do outro. Então é isso, né? Vamos praticar esporte, fazer Tudo bem, você está me enrolando, adequada. Mas eu não estou sabendo o que você está praticando. Isso. Vamos lá, vamos falar, vamos direto. É a academia, né, de ginástica e a corrida mesmo. Corrida. Você está na equipe do Heleno? Tô lá na equipe do Heleno. E isso não foi combinado, gente. Foi agora aqui, estou falando sério. Então, Belo Horizonte eu movo mesmo, né? Muito... Mas ciclismo também você gosta, você está com o Felipe ali também, né? Gosto também. Aqui em Belo Horizonte é privilegiado, a gente tem região do Retiro, região do Alphaville, na região de Sabará, enfim, tem muitos lugares bacanas, né? Muito bom. Felipe, eu vou voltar agora um pouco com relação ao Mater Dei, né? Vocês estão, inclusive, durante a pandemia, em processo de expansão. Sim. Por que isso? Isso é meio ousado demais, num momento como esse, assim? Eu acho que isso faz parte da nossa história, né? Acho que desde o início, assim, o sonho do Dr. Salvador era criar um hospital em que ele pudesse prestar todo o atendimento diferenciado que ele tinha no consultório dele para mais pacientes. E sempre inovando, indo atrás de inovação, e aí a gente foi vendo que a forma de levar isso para mais pessoas é crescendo, né? Então a gente tomou a decisão aí até antes da pandemia, a gente teve algumas provocações e falou, não, está na hora da gente talvez crescer para fora de Belo Horizonte e até para fora do estado de Minas Gerais. Então a gente iniciou esse processo aí de expansão, hoje já são aí, quase 10 unidades, né, em todo o Brasil, então desde o norte, chegando ao norte, nordeste, centro-oeste, temos agora em Goiânia, né, o Luciano falou que nasceu em Goiânia, e também no interior do estado, né, em Uberlândia agora a gente está com 2 unidades lá. Então acho que isso faz parte também da natureza do mineiro, né? Acho que temos vários exemplos também de outras empresas que cresceram, né, através de Minas Gerais e foram conquistando o Brasil afora. Acho que isso faz parte do povo de montanhas, né, que gosta de conquistar, mas ao mesmo tempo gosta também de voltar à sua cidade. Mas vocês tinham um planejamento antes da pandemia e mantiveram esse planejamento Mantivemos mesmo o planejamento, com a pandemia? Mesmo com a pandemia. Sim. Eu acho que isso foi um ponto interessante porque eu acho que durante a pandemia teve um momento em que a saúde começou a se mostrar, né? Começou a mostrar realmente que eu acho que, concordo com os colegas aqui, né? A saúde não é só doença,
mas a gente começou a ver a necessidade de, inclusive, informar a população em relação à saúde e participar cada vez mais das decisões de saúde e da construção da saúde dos nossos pacientes. Então, acho que teve algumas iniciativas voltadas para a expansão até física, mas a gente está também com algumas iniciativas voltadas para a expansão virtual. Então, agora nós estamos lançando, por exemplo, o Meu Mater Day, que é estar mais próximo dos nossos pacientes, mesmo durante a casa dele. Então, com informações, com sistema onde ele tem acesso à própria saúde e, quando precisa, ele consegue pedir informação, consegue agendar uma consulta, uma telemedicina, né, mesmo de casa. Ah, então, isso da telemedicina, a gente venceu esse preconceito. Eu acho que venceu. Eu acho que foi o último empurrão que a gente precisava, e aí, para uma necessidade até geográfica de não poder circular muito, foi autorizada a telemedicina. E eu acho que isso veio para ficar. Eu acho que o teleserviço, né, a gente já tem várias modalidades. Então, por que não na medicina? Eu acho que é uma forma, inclusive, às vezes, de tirar a automedicação, que muitas vezes ela não é favorável, às vezes pode até trazer consequências piores no futuro, a curto prazo. Então, acho que trouxe um pouco essa questão da orientação, de ter uma orientação do profissional. Sei que até na parte da educação física, né, o Heleno pode falar um pouco melhor, mas teve esse teletreinamento. Então, muitas pessoas começaram a treinar em casa com um profissional, né, de educação física do outro lado. Então, acho que a área da saúde teve alguns avanços, apesar dos desafios e dificuldades na pandemia. Acho que a gente conseguiu avançar muito na nossa organização e principalmente estando próximo do paciente, mesmo às vezes com a necessidade de um isolamento. Legal. Heleno, vamos aproveitar de falar disso, né? Durante a pandemia, você falou um pouco, né, da sua situação, mas acabou que muita gente procurou treinamento virtual. Sim. Isso veio para ficar, você concorda também? Totalmente. Vem para ficar com força, né? E só, assim, acelerou um processo em que a gente gostaria de fazer. Porque, igual o Felipe falou, para a gente poder atender várias pessoas, a gente tem que crescer. Isso. E fisicamente fica muito difícil, né? Hoje a gente tem 500 alunos. Para eu atender mais pessoas, eu teria que aumentar muito o meu corpo. Isso. Né? Aí a gente fica inviável. Fica inviável. O que começou? A gente vive a era do celular, né? Dos aplicativos. Então, nossos aplicativos eles ficaram mais fortes e a gente consegue hoje atender qualquer... Tem hoje os acessórios, né? Os relógios em que transfere os dados para os aplicativos, para o aplicativo. Então, por exemplo, se eu tiver um atleta meu, um aluno lá em Tóquio, ele correndo lá na praça, eu consigo ver onde que ele correu, em qual ritmo, a performance dele, eu consigo ter um controle, né? Como se ele estivesse do meu lado. Perfeito. Então isso foi assim, foi uma coisa que acelerou mais. E na pandemia, várias pessoas, a gente começou a fazer porque a gente estava impedido do atendimento presencial. E mesmo se a gente estivesse correndo com pessoas na rua, a gente era julgado. Exatamente. Então, né, a gente orientava as pessoas e cada um corria nos seus locais, aquela coisa toda, nos seus horários, enfim. Mas várias pessoas não pararam de atividade, mas estavam com a prescrição feita. Sim. Né? Então, hoje a gente tem, desses alunos nossos, a gente pode falar que a gente tem assim, mais de 25% são virtuais. E os educadores físicos, né, eles conseguiram vencer a gente tinha uma certa resistência, né, como professor, assim, desse atendimento, dessa aula, né, online. Sim, os personagens começaram a dar aula online, né, videochamada, vamos falar. E a gente foi aprendendo durante o processo. Né? E teve personagens que começaram a criar, como é que fala assim, não é canal, é uma área dentro do Instagram. Boa. E começou a ter assim, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas e mudou a vida dele e dessas pessoas. Né? Porque começou a criar exercícios que como você não podia sair de casa, exercício você tem lá 3 metros quadrados, você conseguia fazer algum tipo de atividade física. Eu acho que isso faz parte da inovação, sabe? Os médicos também tiveram que Os médicos tiveram, e eu acho que o principal ponto disso é entender para qual tipo de paciente, para qual tipo de pessoa a telemedicina, ou a teleconferência, né, o teleacompanhamento, ele é possível, e para qual pessoa que não é. E é porque aí assim a gente consegue entregar o serviço de qualidade para quem precisa. Porque é claro, igual o Heleno falou, que no início, por exemplo, umas pessoas às vezes estão em sobrepeso
e que vão começar a correr, às vezes ele precisa de acompanhamento mais próximo. Então, no primeiro momento, vai ter que ser presencial. E aí, com o passar do tempo, pode evoluir para um telemonitoramento. Perfeito. E Um acho que elimina o outro. Isso, Né? e na Eles se medicina da complementam. mesma forma. É. A telemedicina nunca vai vir para ocupar o atendimento Isso. presencial, Uhum. para substituir o atendimento presencial, mas ela tem o seu lugar, às vezes de uma orientação, às vezes até da orientação, olha, você precisa procurar um atendimento Isso. presencial, porque precisa de um exame mais acurado, um exame físico e às vezes até de uma internação, pelo que a gente está vendo na remoto. Então, E acho aí, que é entender o papel de cada solução. E aí, no hospital, o profissional de TI é fundamental para isso. Fundamental. Você tem, Tanto de que tá TI, administrando, né, de apoio, de agendamento, eu acho que isso é fundamental. Com a segurança da informação, né, acho que na área da saúde tem uma questão também muito voltada hoje com a LGPD, então voltada à segurança, né, são dados sensíveis, das pessoas, isso. sensíveis e que são importantes, e aí de cada um, né, que compete a cada um. Então, acho que os profissionais de TI também têm um papel fundamental em relação a isso. Legal. Luciano, vamos pensar aqui, né? Nós estamos falando da saúde, dessa possibilidade da saúde online, dessa possibilidade de consultas, de orientações. Só que aí nós vamos entrar numa questão. Nós não temos acesso à internet para todas as pessoas, né? Como é que você, do Ministério Público, vê isso? Será que não está no momento da gente, sabe, considerar o acesso à internet também algo fundamental para a cidadania? Mas sem dúvida, é um meio de comunicação, né? Comunicação também vista como um direito nesse sentido, né? De que é uma condição para o exercício da cidadania, não é só o consumo de um serviço, né? Na pandemia, né, todos tiveram que se reinventar, né? Da mesma forma, as próprias instituições de justiça, né? Ganharam esse empurrão, né? Então, o Ministério Público, durante o isolamento social, no distanciamento social, também teve que abrir os seus canais, então começamos a fazer atendimento à distância. Para muita gente foi um ganho. Pensar em algumas comarcas em que a pessoa está ali 80, 100 quilômetros distante, tendo um equipamento, né, um aparelho celular, ela conseguiu chegar nas instituições de justiça, né? E outras questões, né, até de eficiência. Eu lembro, antes da pandemia, teve uma audiência grande no Fórum de Belo Horizonte, cerca de 40 presos. Foi preciso isolar toda a área do Fórum Lafayette, o transtorno enorme no trânsito. E aí você pensa assim, poxa, por que deslocar todas essas pessoas para o Fórum? Então, esse foi o impulso necessário. Então, hoje a gente já faz audiência criminal, enfim. Isso foi um grande ganho de qualidade, né? É preciso que isso chegue, de fato, à população, chegue no setor público, né? Nós tivemos, durante a pandemia, um problema sério, né, de pessoas que às vezes tinham algumas doenças, as famosas comorbidades, né, tiveram que ficar muito reclusas e tiveram agravamento dessas doenças, porque não tiveram acesso ao atendimento. A informação, né? O atendimento e a informação, né? Exatamente. E assim, isso não foi só aqui não. Lendo alguns artigos, né, nos Estados Unidos houve uma crítica, né, dizendo que eles tinham um sistema analógico, no momento precisava de um sistema digital. E é exatamente isso, né? Tendo o telemonitoramento, a teleconsulta, todas essas atividades, essas pessoas poderiam estar melhor atendidas, né, pelo menos identificadas, adstritas, né, ao atendimento na saúde, né? Eu acho interessante porque assim, o Heleno falou um negócio muito bom. A gente já sabia que isso era possível, mas a gente tinha uma resistência, todos, né? Todos nós, né? E aí meio que no tranco assim a gente teve que passar. E eu vi realmente, outro dia recebi aqui o pessoal da promotoria, né? O poder público, né? O Ministério Público, o Judiciário, né? O Legislativo começaram a trabalhar com essa possibilidade. E aí eu acho que tem um ganho até de tempo, né? De despesas também, que eu acho que assim, né? No caso do Ministério Público isso é importantíssimo, né, Luciano? Com certeza, né? É um ganho de eficiência, né? No sentido de que você evita muitos deslocamentos e aí a pessoa acaba estando mais disponível, né? E mais disposta para o trabalho. Você tem esse ganho de melhoria da qualidade de vida, né? Dos profissionais, tem o ganho de várias economias e tem, de certa forma, a acessibilidade. É o que o Felipe colocou. O trabalho remoto, os meios de comunicação à distância, eles não vão substituir
o contato pessoal quando necessário, o olho no olho, né? Ele não vai ser substituído. Mas ele tem um papel importante em todas as atividades, inclusive no que se refere ao acesso à justiça, né? Não faz o menor sentido isso que eu comentei, da audiência ter que fechar toda a região do Barro Preto, né? Como também não faz sentido alguém que tem um telefone celular numa zona rural distante do fórum não possa ser atendida pelo promotor numa videochamada, né? Então, assim, encontrar o espaço adequado para que as pessoas tenham acesso aos serviços públicos, aos serviços privados, né? Muito bom. Acho que tem um ponto, desculpa, né, Elias? Mas não, eu acho tranquilo. que você fez uma pergunta no bloco anterior também, que é como talvez os outros lugares do mundo estão em relação ao Brasil. Que eu acho que essa questão de ter acesso, ela é importante porque em alguns países, por exemplo a China, acho que estão mais evoluídos que o Brasil, porque você pode construir também algumas soluções híbridas. Então a China, por exemplo, ela tem algumas soluções de telemedicina em que você tem como se fosse um stand que você consegue colocar numa cidade remota, que às vezes não tem tanto acesso aos médicos para atender a população, onde o próprio stand tem vários tipos de equipamentos que podem auxiliar o médico que está à distância. Não acredito. Então tem um equipamento para ferir a pressão, tem um otoscópio, tem um termômetro, e aí o paciente, né, a pessoa que necessita, ela vai no stand, e aí o stand já tem a conexão com a internet, então não precisa de ter internet da própria pessoa, e tem um médico, às vezes, num grande centro, que está fazendo atendimento de diversos outros centros isolados. Então eu acho que também a questão da telemedicina, da tecnologia, está trazendo inovações desse tipo, de misturar o analógico com o digital. Então, estando próximo, né, das pessoas, mesmo estando às vezes distante. Você esteve na China para ver isso? Não, eu vi isso no congresso. Isso, né? Mas eu já vi as soluções e é uma empresa privada que está trazendo isso como uma solução, inclusive com parceria público-privada. Perfeito. Né? Porque aí a gente consegue talvez romper a barreira, porque grande parte, né, da dificuldade, às vezes, de levar a medicina, levar a saúde primária para os diversos municípios a dificuldade, às vezes, de ter um médico naquele município. Isso. Então, você consegue trazer isso, quebrar essa barreira e, quando necessário, você faz o deslocamento, a remoção da pessoa para um outro grande centro. Muito bom. Felipe, a gente tinha um VT de vocês que estava no ar aqui no nosso canal, que mostrava a questão do robô, da utilização do robô dentro da medicina. Esse é um outro paradigma que precisa ser quebrado também, né? Precisa. Não é fácil não, né? Não é fácil. Eu acho que novamente, né, ter a tecnologia próxima, né, ao humano para ajudar e para potencializar as nossas soluções. Eu não acredito que o robô vai substituir, né, de hipótese nenhuma, o médico, o atendimento presencial, mas eu acho que traz segurança, traz estabilidade, né, traz previsibilidade e a gente consegue equalizar a medicina que é aplicada nos diversos locais. Então, acho que o robô ajuda e facilita nisso. Então, certamente, acho que é uma das tecnologias que veio para ajudar e veio para ficar. Boa, legal demais. Gente, nós estamos chegando ao final, né, do nosso programa. Queria agradecer, mas queria que você deixasse os contatos, né? Se tiver alguma corrida também, que a gente possa estar junto, né? Eu acho que é importante para as pessoas poderem, né, interagir com vocês, né? Queria começar contigo, Luciano. Obrigado pela presença, né? E o Ministério Público, eu acho que é fundamental, assim, que as pessoas consigam acessar, né, acionar o Ministério Público, principalmente nessa área, né, da saúde. Então, eu queria que você deixasse os contatos, assim, para a gente. Isso, Elias. Eu fui ser promotor de justiça, entre outras coisas, por conta disso, né, da proximidade com as pessoas, né, o promotor de justiça tem obrigação legal de atender a todos. Não adianta, né? Tem que ter vocação, né? Exatamente. Então, assim, eu falo isso com os colegas, né, a gente está sempre de portas abertas. E aí, além das promotorias de justiça que estão em todas as 296 comarcas, né, nos fóruns, nas suas sedes, nós temos o site do Ministério Público, o www.mpmg.mp.br, temos as redes sociais, né, no Instagram, o MPMG Oficial, no Facebook, temos o e-mail do Centro de Apoio às Promotorias de Saúde, o CAO Saúde, CAO Saúde, sem acento, @mpmg.mp.br,
E né, os telefones de contato estão todos lá no nosso site. Tem a ouvidoria do Ministério Público também, para trazer notícias de irregularidades, né, de falhas na prestação de serviços de saúde, pensar nisso também sobre enfoque coletivo. Muito bom, legal. Heleno, e aí, temos uma corrida para fazer? Como é que é? Uai, sempre, né? Agora tá voltando tudo, então... Contato com vocês. Ué, com a gente nós temos nosso site, www.hftreinamentoesportivo.com.br, o nosso Instagram, HF Treinamento Esportivo, e o meu Instagram é @HelenoFortes. Muito bom, legal demais, Heleno. Felipe, contatos para a gente conhecer um pouco mais. Eu achei legal o que o Luciano falou, porque também na área da saúde a gente tem que preocupar em todas as fases, né? Então acho que é outro grande desafio, que é atender desde a maternidade até o final da vida, né? Até o envelhecimento também com qualidade. Mas o Mater Dei está à disposição também no nosso site, né, www.materdei.com.br, em todas as mídias sociais, então Instagram, LinkedIn, Facebook, e temos todos os serviços também à disposição, exames, agendamento de cirurgias, e foi um prazer, né, Elias, estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, viu? Muito legal. Parabéns pelo Dia do Jornalista. Tá joia, obrigado. Vou aceitar, em nome de todos nós, né, jornalistas e também os estudantes de jornalismo, tá? Chegamos ao final. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e eu sobrei.